Olá, amigo concursando. Voltamos aqui diretamente dos estúdios da PCI Concursos. Eu sou Gilberto Ligeiro e nós estamos tratando ainda do contrato de doação, um contrato em espécie muito importante. Em encontros anteriores nós falamos sobre o contrato de compra e venda, também muito importante. Nós então achamos por bem também falar sobre o contrato de doação. Nesse bloco, nesse encontro, nós vamos falar sobre o aperfeiçoamento, sobre a aceitação da doação e vamos também tratar um pouquinho sobre a revogação da doação. E nesse sentido, então, nós preparamos alguns slides aqui para que vocês possam acompanhar. Muito bem, caro concursando, sigamos em frente. Nós temos aqui, então, a aceitação da doação, que é um tema bastante importante. Por quê? Nós, quando falamos da aceitação, nós estamos falando do aperfeiçoamento da doação, quando realmente a doação ela se verifica, ela se perfectibiliza, ela se materializa. Nós já falamos nos encontros anteriores que a doação é um ato unilateral de mera liberalidade do doador. E em determinadas situações a doação será bilateral, justamente quando houver o encargo. Mas na maioria das vezes a doação ela é unilateral e que não depende de outra vontade, é apenas o fato do sujeito donatário aceitar ou não. Mas essa manifestação de vontade não deixa de caracterizar a liberalidade e o próprio contrato de doação. Por isso, então, nós precisamos falar um pouquinho sobre essa aceitação. Então, vejam, o aperfeiçoamento da doação é necessária, a aceitação do donatário para que ele se concretize, para que a doação se concretize. Essa aceitação, ela será expressa, chamem atenção, nós já aqui colocamos em negrito, contudo vale a pena chamar atenção aqui em vermelho, nos casos em que tiver prevista no próprio contrato, no próprio negócio jurídico, no próprio instrumento, havendo essa aceitação, o negócio expressamente prevê essa aceitação e, portanto, se perfectibilize, se concretiza a doação. Mas há também a chamada aceitação presumida, chamem atenção, caro concursando, naquelas hipóteses em que o donatário não se manifestar no prazo estipulado, especialmente na doação sem encargo, porque quando houver a doação com encargo, tem que efetivamente se cumprir o encargo. Então, no caso da doação com encargo, o silêncio do donatário importa em renúncia. Então vejam, o donatário, nas hipóteses da doação com encargo, ele, justamente porque recairá sobre ele um ônus, ele pode simplesmente não aceitar. Ele não aceitar, e se ele silenciar, isso não quer dizer que ele aceitou, muito pelo contrário. O silêncio do donatário importa em renúncia justamente porque recai esse encargo, esse ônus sobre ele. Muito bem, ainda em se tratando de aceitação, é importante nós tratarmos de duas situações muito delicadas, muito importantes. Que se trata da doação ao nascituro, em que a aceitação deve ser feita pelo representante legal, obviamente. Essa aceitação não vai depender depois da aceitação do nascituro quando ele tiver capacidade, é o representante que deve efetivamente aceitar. Chame atenção para isso. E no caso de doação pura,
né, sem condição, sem encargo, não sujeita a termo, essa é a doação pura, ao absolutamente incapaz. Presume-se aceita, chamem atenção, presume-se aceita, salvo se o representante legal a recusar, nos termos do 543. O 543, caro concursando, diz assim: se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Presume-se aceita, então, tá? Chamem atenção para isso. Presume-se aceita, salvo se houver recusa expressa do representante legal. Muito bem, esses são, então, alguns detalhes referentes à aceitação que é absolutamente necessária para a materialização da doação. Muito bem, agora nós vamos tratar de um tema bastante interessante, que é o tema da revogação da doação. Sublinhem, chamem atenção para as hipóteses, para os motivos que acarretam a revogação. E, caro concursando, é importante vocês chamarem atenção para o fato de que a revogação, os dispositivos referentes à revogação, encontram-se estabelecidos entre os artigos 555 a 564 do Código Civil. O 555, só para vocês terem ideia, diz o seguinte: a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. São as principais modalidades, as principais formas de revogação. Porém, nós precisamos tratar especificamente da ingratidão, a revogação por ingratidão, da doação por ingratidão. Esses motivos de ingratidão encontram-se estabelecidos num rol taxativo do artigo 557 do Código Civil, que encontram-se resumidos conforme os incisos do 557 aqui no nosso slide. Então vejam que nós temos como hipóteses, como motivos que levam à revogação, o atentado praticado pelo donatário contra a vida do doador, ou caso esse donatário tenha praticado homicídio contra ele. Então, aqui nós estamos falando de todo e qualquer crime que possa tentar contra a vida, uma tentativa de homicídio ou homicídio propriamente dito contra o doador, que é a hipótese clara de revogação por ingratidão. Nós temos também, caro concursando, a eventual ofensa física contra o doador, também praticado contra o donatário, praticando essa ofensa física contra o doador. Sublinhe, a ofensa física é também um motivo de ingratidão e que pode eventualmente levar à revogação. Também nós temos eventualmente os crimes de injúria grave ou calúnia praticado pelo donatário contra o doador. São todos crimes graves, são todos crimes que afetam diretamente o doador. Aí vejam, nós temos também, numa última hipótese, sempre levando em consideração as situações previstas no artigo 557, a recusa do donatário em prestar alimentos ao doador. Vejam, nós temos situações, caro concursando, em que o doador é o próprio pai, é a mãe ou os pais, fazem a doação aos filhos ou outras pessoas ligadas ali à família ou a alguém que tenha o dever de prestar alimentos.
Nesses casos, é importante que vocês chamem atenção, se o donatário, o beneficiário da doação, não prestar alimentos quando deveria prestar esses alimentos ao doador, a doação poderá ser então revogada por ingratidão. Chamem atenção para isso porque é um motivo ligado então à prestação de alimentos, caro concursando. Muito bem. Nós temos aqui, para encerrar a nossa revogação da doação por ingratidão, os seguintes detalhes. Vejam, a revogação ocorrerá também se atingir cônjuge do doador, o ascendente do doador, descendente ou irmão, nos termos do 558. Vejam que, então, e é importante vocês chamarem atenção, caros amigos concursandos, não se trata apenas de ofensa, de atentado contra o doador. Também outras pessoas a ele ligadas. Vejam 558, o que diz o legislador. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, sublinhem, chamem a atenção, ainda que adotivo, ou irmão do doador. São pessoas que têm um laço tão forte com o doador que, se também sofrerem algum tipo de atentado, esse atentado pode ser motivo de ingratidão e, por consequência, de revogação da doação. Chamem atenção para esse detalhe, caro concursando. O prazo para revogação, também chamem atenção, é decadencial, tanto é que o legislador fala em que o direito caducará, então o prazo é decadencial, 1 ano a contar de quando chega ao conhecimento do doador o fato, nos termos do artigo 559. O que diz o legislador? A revogação, por qualquer desses motivos, deverá ser pleiteada dentro de 1 ano a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que autorizar e ter sido o donatário o seu autor. Esse, então, é o prazo para eventualmente se requerer a revogação da doação. A revogação não prejudica terceiros. Chamem atenção também para esse detalhe, caro concursando, para o fato de que, nesse caso, quando a coisa doada estiver na mão do terceiro, tiver sido transferida ao terceiro, só resta ao doador perdas e danos. Ele não pode, eventualmente, recobrar a coisa. Apenas perdas e danos, porque o terceiro não pode ser prejudicado. Muito bem. Nós temos também, então, que falar aqui sobre a pretensão da revogação. A pretensão da revogação se faz mediante a propositura de uma ação, né? Então, nesta ação se coloca a pretensão de revogação. É importante quando nós falamos então na ação de revogação, falarmos de legitimidade. Quem tem legitimidade para a propositura da ação? Vejam que o doador tem essa legitimidade, ela é personalíssima. Então, o doador propõe essa ação de revogação. Contudo, é importante nós chamarmos a atenção para o seguinte fato. Quando há homicídio doloso, contra o doador, obviamente o herdeiro pode propor a ação. É uma exceção, né, nos termos do 561. O que diz o 561? O 561 diz assim: no caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, exceto se aquele houver perdoado, se antes de morrer, eventualmente, houver esse perdão. Então, aqui nós temos uma exceção, tá? Chamem atenção para uma exceção, né?
porque a ação é personalíssima, só o doador pode propor, mas nesse caso o herdeiro pode propor nos termos do 561. Também chamem a atenção, caro concursando, para a situação em que o donatário falecer, né? Se ele falecer, não poderá ser proposta a revogação nesse caso, ok? E para a gente finalizar, nós temos aqui as chamadas hipóteses, né? Nós temos aqui as hipóteses em que a doação, ela eventualmente não pode ser revogada pela ingratidão nos termos do 564. Quais são essas hipóteses em que não haverá a revogação por ingratidão? Então vejam lá, caros concursandos, o 564 diz assim: não se revogam por ingratidão as doações puramente remuneratórias, as oneradas com o encargo já cumprido, as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural e as feitas para determinado casamento. Então vejam que nesses casos não haverá revogação. Vejam, por exemplo, quando o sujeito resolve pagar uma dívida já prescrita, ou no caso de uma dívida decorrente de jogo ou aposta não permitido pelo legislador, em que o sujeito efetivamente paga aquela aposta. Então nós temos aqui uma obrigação natural, então nesses casos não se revogam de maneira alguma essas doações, vamos assim dizer, né? Aqui elas seriam equiparadas a doações. Caro concursando, mais uma vez, foi uma satisfação estar com você aqui. Nós, com esse encontro, encerramos os contratos, o contrato de doação e as suas espécies e os seus principais aspectos. Espero vê-los em breve. Até lá e sigam firme nessa maratona, nos estudos sempre constantes. Foco sempre. Um abraço, até mais.